Oi, gente, eu sou a Lua e eu venho falar para vocês hoje sobre o nosso novo projeto, que é a coleção Senhorita Detetive. Nós somos a Nona Editora Labora Livros e temos dois selos editoriais, a Urso e a Bururu. Através do Catarse, a gente lançou vários projetos interessantes, como Raposas, o Horror Oriental, o Iruiconin. Mas não foram só também livros de temática oriental, né? A gente teve também o Demon que é um livro polonês, e também a Loveday Brooke, que é um livro inglês. E é aqui que a nossa história parte para saber de onde que vem essa ideia da senhorita detetive. Nossa proposta como editora é trazer livros interessantes, relevantes, textos clássicos da literatura mundial que por algum motivo tenham ficado esquecidos por aí, né? Ninguém lembra que ele existia. Mas ele é interessante e ele precisa retomar, precisa voltar à vida e aos lares das pessoas. As pessoas precisam conhecer sobre eles. Eu me deparei com um texto da Catherine Louisa Perkins, que a gente publicou aqui no Brasil, com os nomes de As Aventuras da Senhorita Detetive Loveday Brooke. Bom, o que é interessante nesse livro? Durante as minhas pesquisas, eu descobri que ele é o primeiro livro de uma mulher detetive que foi escrito por uma mulher. Isso na literatura mundial, gente. Isso é muito interessante, né? E fiquei pensando, bom, devem haver outras mulheres detetives e com certeza existem outras mulheres escritoras. Então, por que a gente quer fazer essa coleção? Bom, quando a gente começa a ler os livros, a literatura começa a interessar a gente, muitas vezes a gente começa justamente pelos livros de detetive. E a maioria é Sherlock Holmes e Agatha Christie, que são bem consagrados. Mas existem vários outros autores clássicos de histórias de detetive, e entre eles mulheres. E acreditem, existem várias mulheres escrevendo sobre isso. E eu fiquei pensando, bom, vamos atrás desses textos. E então descobrimos vários textos interessantes escritos por mulheres com personagens femininas. Nossa missão vai ser resgatar esses textos e publicá-los na nossa coleção Senhorita Detetive. Todos os textos são mais ou menos de 1887 até 1917. São textos da literatura inglesa e norte-americana também. Então, um dos nossos critérios também é o ineditismo dos textos, então todos os textos selecionados até agora estão inéditos no Brasil, e também características marcantes dessas personagens ou autoras. Então temos autoras que foram as primeiras a fazerem o gênero, as primeiras a utilizarem as personagens mulheres. Enfim, são obras relevantes e que merecem ser trazidas à luz. Além disso, os livros todos serão em capa dura, com uma edição de colecionador bem bonita, que nem a Loveday está sendo também, que ela é a nossa primeiro volume dessa coleção, que a gente está planejando 6 volumes, certo? As publicações que tiveram ilustrações, a gente está resgatando essas ilustrações para também utilizar nas nossas edições. Então é um livro que vai ser muito bonito e eu espero que vocês curtam e possam entrar com a gente nessa jornada da Senhorita Detetive. Lembrando que graças ao Catarse e ao financiamento coletivo, que muitos dos escritores e editores independentes estão podendo continuar a publicar, né? Então, o financiamento ele conta muito com a ajuda de vocês. Então, especialmente nessa coleção, que é um resgate de mulheres autoras com mulheres personagens, a gente realmente sente que isso deve ser feito. E eu peço para que vocês ajudem, compartilhem os projetos, sigam a gente no Catarse, que toda vez que a gente lançar o projeto você vai saber, nas nossas redes sociais também. Para saber quem são as outras detetives, aí vocês têm que seguir a gente e ficar atento às pistas. Vamos florar um pouquinho o que a gente tem de detetive investigador na gente, não é mesmo? Mas chegando mais próximo do projeto, a gente vai liberar pistas para vocês adivinharem quem são as próximas senhoritas detetives. Então, fiquem ligados que a nossa primeira vai vir aí em março já. Quando a gente olha para os clássicos da literatura policial,
A gente geralmente vê autores consagrados nesse gênero. Claro, há exceções e o caso mais conhecido é o da Agatha Christie, mas a verdade é que há muitas outras autoras que se aventuraram na ficção policial e finalmente a gente vem tendo a oportunidade de resgatar o trabalho dessas mulheres e de suas detetives maravilhosas. É muito importante a gente conhecer essas escritoras que foram as primeiras a explorar um gênero literário sempre muito cercado de protagonistas masculinos, porque assim a gente tem como conhecer essas pioneiras e também acompanhar a evolução da mulher nesse gênero, do seu ponto de vista, da sua forma de conduzir uma história, da sua forma de explorar um mistério. Que venham mais mulheres, mais descobertas e mais detetives para a gente conhecer.